Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou querendo fazer mais um vídeo pra vocês. E pra contar uma coisinha bem diferente. Tem que ficar assim, porque aqui tô no meu quarto, em vez do meu escritório, eu tô... E se eu sentar na cama, não fica legal. Enfim, e contar uma coisinha pra vocês e tal. Eu tenho uma novidade que, assim, tipo, eu já suspeitava disso, mas eu precisava fazer os exames cognitivos, entre outras coisas, pra dar o diagnóstico, né? Então, assim, eu já desconfiava, mas eu precisava de uma confirmação para realmente dizer se eu tinha ou não. Então, minha mãe, ela é diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção. Minha mãe só não tem a hiperatividade, que é o H de imperativo. Então, ela tem TDA, ou seja, transtorno de déficit de atenção. E normalmente o transtorno de déficit de atenção, ele é um transtorno hereditário, genético. Ou seja, pelo menos um dos filhos, ou os dois filhos, que a pessoa tiver, tem 50% de chance de ter TDAH. E eu fui exaustada. Quando minha mãe foi diagnosticada 2 anos atrás com TDAH, a psicóloga dela falou isso, que ou eu e meu irmão poderia ter a chance de 50% de ser diagnosticado com TDAH também. E aí, por incrível que pareça, eu sempre tive ali aquela coisa, aquela desconfiança depois, pós, né, diagnóstico de minha mãe. E aí eu falei assim, tipo, ó, não sei, não tenho certeza se eu tenho ou não, mas traços eu tenho. Com certeza eu tenho traços de TDAH. Mas eu preciso fazer os testes para realmente saber se isso é de fato, né? Se só são traços ou se realmente de fato é TDAH. Aí eu contei pra vocês no vídeo passado que eu fui pra Salvador, passei uma semana em Salvador. Aí fui pra alguns dos médicos e aproveitei pra fazer os testes com a mesma psicóloga que a minha mãe fez os testes dela. E hoje eu tive minha última consulta com ela, depois que foi a consulta de resultado, né? Pós-teste do TDAH. Enfim, e eu fui diagnosticada também com TDAH. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Não tenho hiperatividade igual a minha mãe, não sou hiperativa, mas eu tenho um transtorno de déficit de atenção. Claro que assim, meus índices de inteligência, a parte da inteligência é entre médio a superior, pelo que entendi do diagnóstico, né? Do resultado, né? Dos testes. E aí, essa parte da inteligência e tal, foi diagnosticado entre médio a superior, a parte da inteligência. Então, assim, tipo, ou seja, eu tenho uma parte da inteligência do cerebral na média e indo pra superior. Ou seja, não é porque tem TDAH ou coisa assim que isso vai me afetar na questão da inteligência. Mas além do TDAH, eu fui também diagnosticada com descalculia. Isso significa que na área de matemática, na área de cálculo, eu tenho uma certa dificuldade e que eu me superei muito. A psicóloga falando que eu me superei muito, porque eu nunca fiquei de recuperação de matemática, nunca na minha vida, nunca fiquei. E, eu sempre fico de recuperação de português, história, geografia, a parte de humanas, mas a parte de exatas eu nunca fiquei de recuperação. E ela percebeu essa parte da descalculia também. Então, assim, tipo, ela colocou, assim, tipo, pra mim, TDAH com descalculia. Ou seja, eu tenho alguma dificuldade aí que eu me esforcei demais pra que nunca ter ficado de recuperação na escola, na parte de cálculo. E, apesar de que eu
tem me saído muito bem na parte de cálculo na escola, isso matemática, mas assim, eu percebo física mesmo. Física tem muito cálculo. Eu sou péssima em física. Péssima, péssima, péssima. E física eu já fiquei várias vezes de recuperação. Matemática não, mas física sim. E o curso de farmácia, ele é um curso, tipo, muito de cálculo. Tem muito cálculo em farmácia. E eu me superei muito. E assim, tipo, agora com o diagnóstico de TDAH com descalculia, eu, assim, tipo, tudo se encaixa. O porquê que eu passei tanto tempo na faculdade de farmácia. O porquê, é assim, tipo, muitas vezes eu me sentia muito burra, sabe, gente? Eu me sentia, assim, tipo... Gente, não entra na minha cabeça. Assim, tipo, como se o assunto não entrasse na minha cabeça. Na verdade, não. Era o déficit de atenção ali. O transtorno de atenção. E muitas vezes, assim, tipo... só o fato de eu ter sido comparada muitas vezes com muitas coisas, assim, tipo... Ai, nossa, como é que pode uma mulher desse tamanho? Sabe, tipo... Isso me afetou muito, a questão do psicológico. Então, assim, tipo, eu já sou ansiosa. E agora diagnosticada com déficit de atenção. E aí você fica assim, tipo, hoje eu paro e penso assim, nossa, o quão foi difícil pra mim o curso de farmácia, sabe? Tipo, o quão foi complicado pra mim. Hoje em dia eu entendo o porquê eu passei tantos anos no curso de farmácia. Eu literalmente me superei mesmo, assim, tipo. E a psicóloga explicando, né, dando meu diagnóstico, ela explicando isso, que é um sofrimento, realmente é um sofrimento. Para quem tem transtorno de déficit de atenção, é um sofrimento você tá passando por essas situações e se chegar e pensar que você não é capaz, sabe? Tipo, que você é burro. Literalmente, que você acha que você é burro. E não é, você não é burro, você tem uma dificuldade maior, anormal. Uma dificuldade anormal. Porque todo mundo tem uma dificuldade, sabe? Todo mundo tem dificuldade. É normal, as pessoas têm, eu tenho mais facilidade nisso do que naquilo. Mas para uma pessoa que tem déficit de atenção, é, é, é doloroso, é bem assim, tipo, complicado essa questão de entender que não é culpa minha. Tipo, eu tenho um transtorno, sabe? De que eu não sou burra, eu tenho alguma coisa ali que me impede de absorver mais rápido do que qualquer outra pessoa. Então, assim, tipo, eu tenho uma dificuldade de armazenar, por exemplo, ela também falou pra mim que eu tenho uma dificuldade da memória recente, sabe? Tipo, tudo me dificulta. Mas se aquilo que eu aprendi me, me cativa de uma certa forma, então eu acabo guardando. Então, minha memória é, recente não é tão ágil como a minha memória mais longa, entendeu? Minha memória a longo prazo. Então, assim, tipo, às vezes isso faz parte também da parte do TDAH. Então, assim, tipo, às vezes eu tô aqui prestando atenção na aula e aquela coisa da memória recente, tô assim, tipo, qualquer coisinha me distrai e eu não consigo pegar aquilo ali tão rápido. Mas tem coisas que tá ali na minha memória que eu falo assim, tá, é isso aqui. Então tá lá na minha memória, lá no fundo. Mas se for pra lembrar recentemente, eu tenho essa dificuldade. Então, a memória recente me pega muito mais do que a memória lá de trás. Então, como ela me explicou, eu tenho que ter, como é que fala? Formas de saber como é que estudar, técnicas para eu saber como fazer as coisas. Mas pra gente que tem TDAH, assim, tipo, é muito frustrante, porque a gente se exige demais de uma coisa que é do nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma dificuldade, tem um déficit aí, tem como já a palavra do transtorno já diz, né? Déficit de atenção. Então, nosso cérebro já tem uma dificuldade de absorver as coisas. E não que a gente seja burro, que a gente seja uma pessoa incapaz. É porque, assim, tipo. Mas pra gente que tem TDAH, isso se torna frustrante. Porque a gente vê a pessoa e fala assim. Eu tenho colegas que têm uma facilidade
Assim, escutou o professor falar, ele conseguiu captar e pronto. Pra mim que tem, assim, tipo, tem um déficit de atenção, tem coisas que pra mim é muito difícil, sabe? Fazer essa ligação entre o ponto A e o ponto B. Tem situações que é muito difícil pra mim, que eu fico assim, tipo, ainda fico assim, naquela coisa do processar, sabe? Parece que, sabe quando você abre a imagem e fica rodando aquela bolinha assim? Quando você abre a imagem? Isso acontece comigo, entre o ponto A e o ponto B, pra eu conseguir ligar essas duas situações, entendeu? E aí demora, mas consigo, entendeu? Então, assim, tipo, provavelmente não, eu tenho que usar é, o Ritalina ou o nome do outro medicamento, eu não tô lembrando agora o nome do outro medicamento, mas normalmente é passado o Ritalina pra gente que tem DDAH. Provavelmente eu vou ter que usar o Ritalina, eu vou ter que procurar um psiquiatra pra me receitar o Ritalina. E aí, agora começando, né, o vídeo anterior, eu falei pra vocês que eu vou começar eu já comecei a fazer, é, já comecei o curso de medicina veterinária, então agora, eu com o diagnóstico de TDAH, eu já tenho um rumo para saber que eu tenho que ter esses processos de incentivo para eu conseguir estudar melhor, para conseguir armazenar melhor o conteúdo do curso. E que sim, eu vou ter que usar Ritalina para me ajudar a fazer essa ligação de absorção de assuntos, de estudo de tudo. Ou seja, mais uma coisa aí pra ver. E assim, tipo, além disso, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou diagnosticada com ansiedade. Aí você imaginar, eu tenho TDAH mais ansiedade, aí já não me ajuda muito. Então como diz minhas amigas, mais um pra conta, né, Fê? Como diz as meninas, Emily e Jamile, mais um pra conta, né? Ou seja, assim, tipo, depois do diagnóstico da minha mãe há 2 anos atrás, já tinha noção, assim, tipo, possa ser que eu tenha. Então, eu tenho um traço de TDAH. Então, mas eu preciso fazer os exames para saber realmente se são os traços ou se é realmente TDAH. E hoje foi confirmado, eu tenho TDAH. Não é só traços, eu tenho TDAH. Então, isso, tipo, agora eu paro e penso e tudo para mim faz muito mais sentido. Não só a questão escolar, da parte do primário ao ginásio, ao segundo grau, né? Não, tudo pra mim faz sentido. E depois faculdade também, né? O tempo que eu passei no curso de farmácia e tal, as dificuldades, as coisas, sabe? Tipo, tudo pra mim faz sentido. Eu literalmente me superei muito no curso de farmácia. Que eu, assim, tipo, o que eu passei na época de escola não é nem comparado, não chega nem aos pés do que eu passei no curso de farmácia. E por eu saber hoje que eu tenho TDAH, tudo pra mim faz sentido, sabe? Tudo faz muito mais sentido pra mim, de tudo que eu passei, sabe? E como a psicóloga falou, né, pra mim hoje, ela falou assim, ó, o caso da ansiedade já te afeta bastante, porque acaba sendo um bloqueio pra você de uma coisa que você já tem um déficit de atenção, e ainda juntar com a ansiedade já te dá uma ligação assim, tipo, de freio pra seguir adiante. Mas eu falo, eu sou uma pessoa muito inteligente e esforçada, mas o TDAH faz a gente frear muita coisa assim, de, de achar que a gente não é capaz, sabe? Eu muitas vezes me achei muito incapaz de muitas coisas, sabe? Principalmente na área de estudo. Então, assim, tipo, é, vir agora esse diagnóstico pra mim me botou muito. Tudo faz sentido pra mim agora, sabe? Assim, tipo, porque de todo o caminho da minha trajetória acadêmica, né? Tipo, acadêmica desde da infância até a fase adulta, né? Com a graduação e a pós-graduação. Então, assim, tipo, hoje tudo pra mim faz muito mais sentido, mas assim, tipo, sabe? E assim, tipo, uma coisa que eu falei pra psicóloga que eu não culpo a minha mãe, nunca vou jamais vou culpar ela, porque ela não tinha essa noção.
Mas quando eu era criança, minha mãe sempre falava assim, ah, por que você não é igual ao seu irmão? Você não é estudiosa, você não é assim, você não é assado. E isso é muito frustrante. Muito frustrante. Ser comparada a outra pessoa. E assim, tipo, agora que como eu falei, eu não culpo a minha mãe porque ela não tinha noção de nada. E ela só foi. Minha mãe só foi ser diagnosticada depois dos 50. Então, assim, tipo, eu tô sendo diagnosticada depois dos 30. Então, assim, tipo, você imaginar que há 20 e poucos anos atrás 20 e poucos anos atrás, minha mãe não ter essa noção que ela tinha TDAH e que a filha também tinha TDAH e assim, tipo, e ela compara, pelo fato de ela não ter essa noção, ela até me comparado muitas vezes com meu irmão, ela já me pediu isso muitas vezes, desculpa por eu ter sido comparada muitas vezes pelo meu irmão, e porque ela não tinha essa noção. Naquela época, década de 90 é, na época dela, década de 70 já não era muito falada, imagina na década de 90 que era tudo muito obscuro. O termo TDAH é muito recente, sabe? Não é do passado. Assim, tipo, a pessoa ou era taxada de burra mesmo, ou era taxada de imperativo, se essa pessoa é complicada, se a pessoa tem problemas, sabe? Tipo, o termo TDAH é muito recente. Então, assim, pra minha mãe, há 20 anos atrás, ela não tem a noção que ela tinha TDAH e que eu também tinha TDAH, era complicado pra ela como mãe, uma mãe nova. Minha mãe teve meu irmão com 16, me teve com 18. Então, assim, tipo, pra ela era muito complicado mesmo. Então, assim, tipo, e ela ter sido, ela acabar me comparando ao meu irmão foi uma forma que ela foi criada também, assim. Minha mãe foi muito comparada. Ah, porque você não é igual ao filho de não sei quem, a fulano de tal. Porque minha mãe foi criada em uma cidade, por mais que minha mãe nasceu em Salvador, minha mãe foi criada em uma cidade desse tamanhozinho, onde todo mundo conhecia todo mundo. Então, ela era muito comparada. Então, assim, tipo, ela acabou levando esse comportamento de educação doméstica pra dentro de casa. Me comparava muito ao meu irmão. É por isso que eu falo, eu não culpo minha mãe. Jamais. Eu culparei a minha mãe por causa disso. Hoje em dia, tanto ela quanto eu, sendo diagnosticadas com TDAH, hoje a gente tem essa noção de que não vai ser fácil pra gente. Pra gente é muito mais difícil a captação, o raciocínio, o foco. A questão do foco também é difícil pra gente. É, a gente sempre vai ser taxada como uma pessoa esforçada ao invés de uma pessoa inteligente não, eu não sou inteligente, sou esforçada. É isso que eu normalmente minha mãe diz. Ah, você é inteligente? Eu falo assim, não, não sou inteligente, sou esforçada. Mentira, eu sou inteligente, eu sei. Mas só pelo fato de que eu tenho esse problema com o TDAH, eu acho que eu não tenho capacidade. Eu tenho uma capacidade, mas minha capacidade é diferente, totalmente diferente de uma pessoa normal que não tem TDAH. A minha capacidade, eu preciso de um empurrão aí pra falar assim, tipo, ó, você é isso aqui, ó. Foca nisso aqui. Não se esforça tanto. E aquela coisa, tipo, eu, pelo fato de que eu me exigia demais, me exijo até hoje demais, eu acabo forçando demais uma coisa que eu faço assim, não. Até aqui tá bom por hoje. Amanhã você continua. E eu queria forçar, forçar, forçar. A mesma coisa é minha mãe. Minha mãe, ela é muito assim, sabe? Tipo, ela na época que ela fez direito, né? Na época que minha mãe formou em direito, ela, eu via isso da minha mãe. Ela não respeitava o limite dela. De falar, ó, até aqui. Tá bom, amanhã você continua. Ah, não, ela tinha que forçar. Entendeu? A mesma coisa eu tinha isso, né, no curso de farmácia. E que agora, indo pra medicina veterinária, eu vou ter essa noção de, tipo, assim, ó, até aqui tá bom. Amanhã você continua. Ou então mais tarde você continua. Dá um tempo aí, dá um time, você precisa de um time, precisa descansar. Precisa fazer outra coisa, focar em outra coisa, porque agora não dá mais pra você continuar estudando isso aqui. Porque não vai entrar mais. O que daqui pra frente você não vai aprender. Entendeu? Então, assim, tipo, hoje, com o diagnóstico TDAH, me tá tendo essa noção de que tô indo pra minha segunda graduação e eu vou ter que me exigir, óbvio, vou ter que me exigir, como sempre me exigi. Só que de uma leveza, sabe? De uma forma mais leve. Porque realmente é difícil.
E agora com afirmado que eu tenho TDAH, eu tenho que saber os meus limites, que eu não posso me forçar demais, porque senão eu não vou aprender. Aí vai ser um tempo jogando no lixo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu vim trazer mais uma novidade pra vocês, que eu acho que eu fiz um vídeo quarta-feira, não foi? Quarta eu postei? Acho que foi quarta-feira que eu postei. E aí eu vou trazer mais uma novidade pra vocês relacionado a estudos, essas coisas, né? E é isso. E quem quiser me indicar coisas sobre TDAH, comenta aqui embaixo e tal. E quem quiser algumas dicas também da minha parte. Como é que você fez o diagnóstico? Como você foi, o que você procurou? O que você foi fazer pra saber ter o diagnóstico certo de TDAH? E aí, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre isso a mais pra vocês. E, inclusive, eu já vou deixar já alguma dica aqui pra quem tem essa, essa curiosidade. Tem um livro de doutora Ana Beatriz que fala sobre muito o TDAH. E aí é só procurar nas livrarias, né, ou na Amazon, na internet, sobre o livro de doutora Ana Beatriz, que é focado na parte de TDAH, porque a doutora Ana Beatriz também tem TDAH, então ela fez um livro específico para essas pessoas com esse diagnóstico. Enfim, deixa aqui seu like, me siga nas nossas redes sociais, se inscreva também e deixa seu comentário sobre o assunto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!